Deixa eu aparecer aqui um pouquinho. Isso, e mais para cá. Está compartilhando a tela, Denise? Compartilhando. Eu quero se apresentar. Aí, Paulo. Está compartilhando a tela, Paulo? Sim, Tá. Então, boa tarde. Prazer conhecer vocês, né? Mas eu vou falar um pouco sobre Porto Alegre e eu vou pular essa parte do artigo, né? Porque ela, enfim, vocês vão ter acesso ao artigo, vão ler, né? Depois me deem notícias se gostaram ou não. E aqui alguns mapas para a gente situar Porto Alegre no contexto do Rio Grande do Sul, né? E da sua região metropolitana. Aqui, nesse ponto mais ao sul da região metropolitana, né? Que é essa área mais ocre, a gente observa que Porto Alegre fica aqui, fica vinculado, né? Lagoa dos Patos, também vinculada ao delta do Jacuí, né? Que tem uma vinculação muito importante com os principais rios que percorrem, não é, o estado. Ou seja, eles articulam, né, com outras regiões que possuem dinâmicas muito próprias. Essas dinâmicas, elas reproduzem, né, ao longo da história, elas vão construindo a importância desses elementos, né, da vida gaúcha, né? Porto Alegre vai incorporando essas diferentes nuances, né, que essa dinâmica gaúcha vai trazendo. A gente pode observar, por exemplo, nesse mapa aqui, é um mapa atual, né? Como Porto Alegre se vincula também aos modais, aos diferentes modais, mas principalmente o modal hidroviário e o modal rodoviário, que são essas linhas ocre, né? Então, a convergência de vários eixos viários para Porto Alegre demonstra como ele é central do ponto de vista da atratividade econômica, política. A gente tem aqui, não é só um município, a gente não está falando de um município qualquer, a gente está falando da capital do estado, do Rio Grande do Sul, e é na capital onde se concentram as principais atividades administrativas, as sedes de empresas, né? Enfim, há uma convergência, então, dessas funções estratégicas para o próprio estado, né? Uma coisa que eu gostaria também de chamar a atenção é o eixo Uruguaiana, passando por Santa Maria, Porto Alegre e indo lá para São Paulo. Esse eixo é importante por quê? Porque há uma conexão desse eixo com Valparaíso, lá no Chile, da onde vêm mercadorias. Então, a gente tem um circuito econômico sul-americano que integra, em que Porto Alegre participa, né, dessa dinâmica. Por fim, algumas questões sobre densidade demográfica, para a gente perceber o quanto essa região ali não está marcada a região metropolitana, mas se vocês compararem aqui, vocês vão ver a grande concentração. E eu chamo a atenção desse eixo vermelho que a gente, por favor, pode passar, que é aquela mancha ali. Veja só, a região metropolitana de Porto Alegre hoje tem 34 municípios. O principal polo da região metropolitana é Porto Alegre. Segundo lugar, Novo Hamburgo, né? Isso desde a criação, em 1973, da região metropolitana. Observem que entre Porto Alegre e Novo Hamburgo se criou um eixo de densidade. Essa faixa vermelha, essa mancha vermelha, é a mancha de ocupação, de densidade, aonde há a maior concentração de pessoas na região metropolitana. Então, a gente observa que existem municípios
nas bordas, né, que não participam de forma tão integrada quanto esses que se situam ao longo desse eixo norte-sul, né? Isso é importante? Por quê? Porque existe todo um sistema rodoviário e o Transurb também, que permitem essa interconexão com esses outros municípios. Então, são cidades localizadas em diferentes pontos. Tem alguém aqui, por exemplo, de Esteio, de Sapucaia, de São Leopoldo? Canoas, pronto, olha aí. Canoas é o exemplo mais claro em que Porto Alegre se vinculou a essa mancha, não é uma coisa só. Canoas, hoje, a gente não vê a diferença, né, entre o limite da cidade de Porto Alegre, onde é que está a mancha de Porto Alegre e a mancha de Canoas. As coisas são mais ou menos uma. E vamos adiante, então. No artigo que vocês vão ler, e aí eu não vou reproduzir, eu vou passar muito rapidamente algumas partes, existem algumas características que foram apontadas. Os aspectos físico-bióticos, climáticos e macrozonas. Por que é importante? Porque existe todo um conjunto de elementos naturais que permitiram que Porto Alegre acontecesse da forma como aconteceu. Obviamente, há uma série de outras interferências, mas aqui a gente observa o centro, né? Porto Alegre, o limite do município, e a gente tem umas áreas altas, muito elevadas, a gente tem uma crista, né, que vem do centro, Duque de Caxias, não sei se vocês conhecem Porto Alegre direitinho, mas é onde vem Duque de Caxias e vai ali, acho que é a Independência, né, o eixo da Independência, e vai fazendo essa conexão. É exatamente onde tem a alta renda de Porto Alegre, é sobre essa crista, né? Aqui a gente vai ver que é uma ocupação onde se concentra mais a baixa renda, né? E a área de expansão da cidade que hoje está ocorrendo nessa zona, né? Aqui os limites, a questão climática, vocês vão ler, eu não vou entrar muito, mas é importante ter em conta que há um espaço aberto aqui, né, onde se recebe todos os ventos, e que essa movimentação das águas, ela é importante de ficar atento. Por quê? Porque Porto Alegre sofre tanto com os ventos que vêm e que movimentam a Lagoa dos Patos, como também todo o circuito de águas que vem do delta, né? Então, pensar a cidade é pensar como é que essas águas se comportam em tempos distintos. Houve uma enchente em 41, foi muito importante porque ela ocupou uma boa parte do centro da cidade e acabou repercutindo mais adiante, nos anos 70, a construção do muro, o Muro da Mauá, que hoje a gente conhece, né? Aqui eu trouxe também uma divisão territorial das macrozonas, né, que mostra a principal, o setor mais ocupado, incluindo o centro, vai até a perimetral, né? Uma área de expansão no sentido dos municípios de Alvorada e Viamão, que ficam para lá, a faixa da Zona Sul, né? E uma área de orla muito suscetível ao interesse imobiliário, tá? É um pouco isso que a gente vai ver daqui a pouco. Pode passar. Então, Porto Alegre tem, no Delta, um parque ecológico importante para a cidade, né? É uma área de preservação permanente. Então, há que se ter atenção para esses espaços que não estão na área consolidada da cidade, mas aqui existe uma quantidade significativa de pessoas que habitam, seja de baixa renda como de alta renda também, né? Porque é muito bonito. Não sei se vocês já fizeram o passeio, se vocês já fizeram o passeio ali do Cisne Branco, né? Eu acho.
É muito interessante. Quem não fez, por favor, faça, né? Pode aproveitar os colegas que estão aí das outras cidades, fazer um grupinho e ir passear. Esse mapa de vegetação, acho que depois a gente vê, mas aqui a gente observa, olha, diferentes praças. O centro da cidade, a gente tem a Redenção, né? O Parque Marinha e essa área do centro administrativo, que tem um caráter mais modernista, né? Mas, enfim, eu chamaria atenção para esses elementos agora. Aqui, aquelas áreas altas que não deveriam ser ocupadas, porque são topo de morro, né? São áreas, às vezes, perigosas para ocupação. Vamos lá. Diante. Falando no Muro da Mauá, eu trouxe aqui algumas informações que eu acho que são importantes, que às vezes a gente não se dá conta. Em razão dessa possibilidade de haver uma nova enchente, né, foi construído todo um sistema de proteção de inundações, certo? Então, a gente tem, ao longo desse trecho da orla, né, todo um conjunto de elementos, são diques, às vezes a gente nem percebe, né? Quando a gente está entrando ali, passando pelo 4º distrito, chegando em Porto Alegre, Transurb está do lado, né? E a gente está indo ali, dirigindo está do lado do carona e lá vamos nós. E aquele dique onde a gente está passando, ele é um dique, né? Ele é um dique porque ele faz parte do sistema de contenções. O Muro da Mauá é um outro elemento que compõe esse sistema, entendeu? Então, a cidade, ela precisa, e essa área verde demonstra o setor inundável, né? Que também é suscetível à investida das águas. E aí a gente precisa considerar o seguinte: quem é que está ocupando o quê, né? Essas áreas, elas são complexas porque elas estão próximas de cursos d'água. A população ocupou, só que não deveria ter ocupado, talvez, né? E lembrando, a gente tem uma grande faixa de aterros, principalmente, exatamente, se a gente for comparar, é exatamente onde está marcado de verde aqui. Então, veja só, o ser humano vai, ocupa a terra, e aí a água vem, tenta reocupar aquilo que era originalmente dela, né? Então, como a gente não vai deixar a orla, a gente constrói sistemas de proteção, né? Então, essas coisas a gente precisa lembrar quando a gente está projetando, para tentar pensar como é que eu me posiciono em relação a determinadas questões relacionadas ao meio ambiente, né? E a própria forma como a sociedade se organiza dentro do território. Pode passar, por favor. Esses mapinhas foram retirados do Atlas Ambiental de Porto Alegre. É uma referência importante para quem vai trabalhar com Porto Alegre. Tem muitas informações importantes. Uma delas é essa, é a forma como esse território mais de borda foi engordando, né, para que a ocupação fosse se estabelecendo. Aqui a gente vê como é que a população ela vai se espalhando de forma radial, não é, no sentido centro interior, né, do continente. Sabe? E aqui muito próximo do que nós temos hoje, né, mas já é um mapa de 94, essa expansão ela já avançou muito, e, sobretudo, a ocupação de baixa renda. Pode passar. Leitura crítica sobre ações recentes na metrópole. Eu vou levantar alguns pontos, acho que até o Paulo pode entrar um pouco nisso, porque ele tem escrito sobre os grandes projetos urbanos, né, e projetos também para a orla. Mas é importante destacar que existe uma dicotomia em Porto Alegre, a exemplo de outras metrópoles brasileiras. Que dicotomia é essa? Orla muito focada como política pública.
certo? As pessoas olham para a orla como um elemento importante, como a imagem da cidade. No entanto, a gente tem o outro lado de Porto Alegre, onde existe uma grande quantidade de população de baixa renda. Assim como outras metrópoles ou grandes cidades brasileiras, Porto Alegre se verticaliza muito no centro, diferente, por exemplo, de cidades da América do Sul, que foram ocupadas por espanhóis e que tem no seu centro áreas mais baixas, e é a periferia, essa borda que verticaliza. No Brasil, não, a gente tem o inverso, né? A ocupação portuguesa, ela se dá exatamente na ocupação das áreas altas. Por que a alta renda está naquela crista da independência? Porque a ocupação começou ali, é uma forma de proteção que os portugueses achavam que era necessário, né? Então, a estratégia de ocupação portuguesa é diferente da estratégia de ocupação espanhola, tá? E isso vai se refletir na forma como as cidades vão se apresentar hoje. Então, o Brasil, no contexto da América do Sul, vai apresentar grandes cidades que têm características morfológicas muito distintas, né? Muito peculiares. E por que é importante, às vezes, a gente falar tanto do centro? Porque o centro, vejam bem, a cidade converge para o centro, né? A cidade cresceu para fora, né? Eu mostrei naquele mapa, mas hoje, grande parte da população se desloca da periferia para o centro, para trabalhar, principalmente a população que não tem muitas oportunidades fora da área. O centro concentra também comércio popular muito importante, né? Histórico e certas dinâmicas, certas oportunidades para aqueles migrantes, por exemplo, que chegam e não têm para onde ir, vão trabalhar onde? No comércio informal, que está onde? Majoritariamente no centro da cidade. Então, ali, a gente tem esse tipo de perfil. Claro, existem os escritórios, existem outras atividades que são importantes, mas há um caráter popular, né, nesse centro que é importante considerar. Por toda essa importância do centro, a gente tendeu ao longo do TAG, né, na medida em que a gente se dedicou à área urbana, a fazer os nossos trabalhos no centro. É por isso que a gente não fez em outros lugares, porque a gente acha que o centro tem um pouco esse reconhecimento do conjunto da cidade. No entanto, eu não sei se isso permanece hoje, né? Dentro das novas dinâmicas, eu não sei como é que vocês vão... O recorte territorial não está estabelecido, assim, a única proposição é que a gente trabalhe algum tema que não foi trabalhado ainda. Tá? Então... Certo. Então, isso aí, depois o pessoal vai discutir com vocês como é que vocês vão definir essa área. O que são os grandes projetos urbanos? Eu vou chamar a atenção, por exemplo, para a Copa. Vocês lembram da Copa agora em 2000? Além do 7-1, a gente teve grandes investimentos, né, nas principais metrópoles. Em Porto Alegre não foi diferente, foi construído, foi reelaborado o Inter, né, o Clube Inter ali, e agora existe uma proposta de ocupação com torres de edifícios na borda ali, né? Isso já foi aprovado, inclusive, pelo CMDUA, tá? O Grêmio não teve o investimento do PAC, que foi investimento nacional para as obras da Copa. No entanto, houve sim, depois o Paulo, não sei, o Paulo é do Inter, tá? Só avisando. Ouvindo isso, Paulo? O Grêmio pegou uma onda e também fez uma reforma, ocupou um território que é uma área complexa da cidade, né? Eu acho que depois a gente pode olhar isso, né? O quarto distrito e o centro. Passa um pouquinho, por favor. Eu trouxe esse mapa. Eu trouxe esse mapa aqui porque eu acho que talvez fique mais fácil para a gente entender, né, esse processo.
lembrando aqui da Carla, semana passada a gente estava no fórum local, aqui no Observatório, e a gente teve presença de movimentos e organizações sociais, né? E fundamentalmente, essas áreas são as que têm algum tipo de representação de movimentos sociais como resistência a esse capital que vem investindo de forma muito recorrente nessas áreas de orla. Só para lembrar, esse setor aqui é o Quarto Distrito, Arena do Grêmio, Centro Histórico. Foi aprovada a lei no final do ano passado de revitalização do centro, tá? Então, você vai passar por uma revitalização. No entanto, a gente não tem uma revisão do plano diretor. For uma revitalização, né? A revitalização está pautada exclusivamente na verticalização dessa área, né? E há pouca discussão sobre as questões sociais. Quarto Distrito. Há 2 semanas atrás foi aprovado um projeto de revitalização do Quarto Distrito, tá? Mesma lógica, vão fazer projetos por edital, né? Então, pega pedaços e abre editais e aí as pessoas vão fazendo seus projetos. Não existe articulação, né? Essa é uma discussão que depois vocês podem fazer, mas enfim. Internacional e sua orla. E ainda, considerando toda a orla que ela já foi trabalhada, né? Toda a parte de orla que a gente utiliza, inclusive, para esportes. Isso é uma coisa interessante. O Iberê, que fica por aqui. E aí, esse mapa, ele apresenta 2 cores, vermelha e azul, né? A vermelha são os condomínios fechados, ou seja... Os condomínios fechados, que a gente está chamando de condomínio, são 2 ou mais prédios, né, ou casas, residências, que estão muradas. Tá? Isso foi pesquisado pela Carolina na imagem de satélite. Então, ela catou, né, todos esses condomínios, que são essas manchinhas vermelhas que vão aparecendo. Esse aqui não sei se é o Terraville ou o Alphaville, eu sempre confundo, mas é um dos 2. Terraville. Então, vejam bem, para ele chegar aqui, todo um sistema de vias foi feito, tá? E o que é que vai acontecer? Essa área vai ser ocupada, já está sendo ocupada, né? Por outro lado, nós temos os aglomerados subnormais em setores complicados da cidade, são áreas altas, né? Inclusive, estamos vivendo atualmente uma pressão muito forte sobre os quilombolas, né? Existe o Quilombo dos Alpes, talvez depois a Carla possa até conversar com a gente. Por fim, Arado, né? Que se tornou uma grande discussão, a Ponta do Arado, para a construção, não sei se já foi aprovado esse projeto, é um condomínio que vai ser construído aqui, né? Nesse setor, um condomínio fechado, né? E o que a gente tem? Uma área super... Eu acho que o Arado não é aquela pontinha mais de cima aqui, ó. Aqui? Acho que é a mais de cima aqui, ó. Aqui? Acho que é essa aí. Eu não sei, mas enfim, depois a gente vai ver. Mas, de qualquer forma, essa faixa é uma faixa extremamente ainda preservada e ambientalmente vulnerável. Então, há que se ter cuidado. Por fim, eu vou falar o seguinte: observem centro, os espaços onde o investimento da própria prefeitura e do capital ocorre nessa faixa e observem o que efetivamente está acontecendo. Esse mapa não está atualizado, tá? Depois da pandemia, certamente, os aglomerados subnormais aumentaram bastante. Então, a gente vai ter uma mancha mais densa nessa borda final aqui, né? E eu deixo a palavra agora para o Paulo, e se a Carla quiser complementar também. Eu vou tirar... A Cassandra vai tirar tela cheia para a gente poder ver o Paulo também. Eu falei demais. Tá tudo bem. Eu nem falei tanto. Estava 15, 17. Não, não foi tanto. Hã? Não, bem de boa. Como é que tá a luz? O que fica melhor? Porque se eu deixar aqui... Pra mim tá ótimo. Tô assistindo. Tá bom? É que a gente tá... Tá.
Interessante essa conexão, assim. Bom, boa tarde, né, a todas e todos. Eu acho que é assim. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá, agradeço aí o convite, né, para participar dessa oficina, mas eu já estava com uma viagem marcada, então não posso estar presencialmente aí. Então eu estou um pouquinho longe, mas mesmo assim conectado. Há pouco minha conexão deu uma queda, mas eu acho que agora vai estabilizar, espero que sim, né? Eu tinha pensado mais assim em fazer uma fala, né? Em algumas questões sobre e algumas que coincidem bastante aí com o que a Helenisa trouxe, né? Até porque a gente trabalha muito junto, então acho que também a gente acaba indo concordando e apontando temas bastante próximos, né? Daquilo que a Helenisa fala. Até já vou dizer assim, a Helenisa começou bem com um geógrafo, Milton Santos, né? Estrutura, processo, forma, função, né? Totalmente Milton Santos, lá, Espaço e Método, do livro do Milton, né? Eu já anotei aqui, olha só, ela começou com os geógrafos. Mas as influências, né, que ela tem aí de doutorado na geografia. Então, eu pensei mais em fazer uma reflexão também, eu não teria ideia assim, de uma oficina, então trazer algumas questões para vocês, especialmente, né, relacionadas a estes grandes temas, né, que Porto Alegre tem, né? A Lenise já tocou neles e a gente iria tocar também neles, né? Que agora Porto Alegre está passando por esse processo de reestruturação urbana muito forte. Nós do Observatório estamos estudando isso, né? Essas transformações que Porto Alegre está passando, e elas têm um cerne, assim, né? Uma área, algumas áreas específicas, mas também tem a área, especialmente da Orla, né? Que é muito específica, né? Que está promovendo uma série de transformações da cidade. É claro que vocês, arquitetas, arquitetos, né? Têm uma visão da cidade também, essa questão, depois eu vou entrar nisso, numa pequena provocação final, uma visão da cidade também, e todos nós temos, né? Eu também tenho, né? Uma cidade mais agradável, uma cidade bem desenhada, né? Uma cidade... embora eu tenha alguma crítica, por exemplo, a um moço aí dos meios de comunicação que diz assim que Porto Alegre, agora ele está fazendo essa frase seguida, ele diz nas falas dele, né, que Porto Alegre perdeu a vergonha de ser feia, que era a capital, tinha a fama de ser a capital mais feia do Brasil, não sei o que mais. Eu não sei de onde que ele tirou tudo isso, né? Eu conheço quase todas as capitais do Brasil, assim, algumas exceções aí que eu não conheço, né? E para não ficar aqui entrando em feio bonito, né? Eu vou dizer assim que Porto Alegre para mim sempre foi uma cidade muito bonita, né? Então, essa história de que perdeu a vergonha de ser feia, ela está um pouco em cima desta onda aí de investimentos que a gente está tendo, de transformações, né? Que estão acontecendo e que aí o discurso, quer dizer, vamos transformar a cidade numa cidade bonita, etc., ele vem bem, essa narrativa, ela acaba também fomentando, né, o que a gente está vendo, já foi escrito isso, mas que nós estamos vendo no próprio observatório, nos nossos estudos, né, um consenso urbano com relação a todas as obras que estão acontecendo, né, então, né, essa narrativa ajuda, né, contribui, né, para a construção aí desse consenso, né, e isso já está bem documentado aí, analisado na academia lá desde final dos anos 90, início dos anos 2000 ali, né, o Carlos Weiner, o Otílio Arantes, a Hermínia Maricato, vários outros autores trabalharam essa ideia aí do consenso urbano, né. Então, Porto Alegre está passando por isso. Eu acho que os pontos, né, que a gente coloca são justamente aí aos que a Elenise já apontou, né, e aos que hoje em dia estão mais vistos, né, eh, visados, melhor dizendo, pelo capital imobiliário e tal, pelas grandes construtoras, né. Aí a questão da orla, e a orla é interessante que ela tem
poucas possibilidades, né, por enquanto, né, de grandes construções. Então, ela tem muito mais espaços públicos. Mas a gente está vendo que essas transformações que estão acontecendo na orla, elas são nos espaços públicos e que fomentam depois ali, né, os negócios imobiliários nos espaços privados. Então, a gente tem toda a reestruturação da orla, né, e aí já temos lá o projeto do Pontal, temos esse Golden Lake, né, que está para sair ali perto do Barra Shopping, né? Mais lá no extremo sul, a Inês já apontou aqui a questão do arado, né, da reserva do arado, né? Por outro lado, temos a questão também importante, né, que é do cais, né? Esse debate sobre o Cais Mauá e até as construções e tal, né? Então, é uma área de espaço público, né, e no qual aí os debates que vêm estão trazendo essa questão, né, dos investimentos privados do seu entorno, né? Então, isso não é algo novo também no urbanismo. Junto a isso, temos a questão do centro histórico, né, que agora se coloca novamente no debate, né, e a Elinês trouxe muito bem aqui essa questão, né, do centro histórico, né. Temos a questão do quarto distrito, que também é importante, né, então essa chamada revitalização do quarto distrito e reocupação dele, né, então, assim, como que vai se utilizar toda aquela área e tal. Todas as questões, né, são exemplares, assim, acontecem em Porto Alegre, mas já aconteceram ou estão acontecendo também em outras cidades, outras metrópoles, né, tanto europeias, América do Norte, como até mesmo da América do Sul também. Então, estão passando também por esses processos, né? Então, é uma constante transformação aí das nossas cidades e metrópoles, que se dá em função desses grandes ciclos ou dos ciclos econômicos, dos ciclos construtivos, né? São processos que a cidade passa por um momento, né, de construção, de produção do espaço, né? Esse momento depois ele tem determinadas fases, né, de menos intensidade, e aí depois há uma consolidação, vamos dizer assim, um certo envelhecimento, né, do parque construtivo, e se inicia um novo ciclo também, né? Né, em Porto Alegre, eu moro no Bonfim, né? E, claro, cotidianamente vejo ali as mudanças no bairro, né? E eu moro num edifício antigo, veja bem, um edifício de classe média, né? Um apartamento de 3 quartos, 2 banheiros, mas que não tem garagem, né? Porque ele foi construído, esse meu edifício, lá no início dos anos 70, né? Lá no início dos anos 70, 71, 72. Então, naquele momento, vejam bem, a classe média tinha 3 quartos, né? 2 banheiros, né? Mas não tinha garagem no edifício, né? Porque o automóvel mesmo, que de repente tinha uma garagem, tem muitas garagens ali na volta, né? Mas garagens coletivas e tal, mas vejam bem como não era uma prioridade naquele momento, a prioridade naquele momento era o tamanho a dimensão do apartamento. Então, quer dizer, esse processo, né, passados 50 anos quase que já tem o meu edifício, né, 50 anos ele está fazendo, 50 anos que ele tem, quer dizer, há hoje toda uma outra leitura, né, do morar na cidade, do habitar na cidade, dos tamanhos de famílias, questões demográficas que estão colocadas, né? Então, a gente está vendo hoje uma grande profusão, por exemplo, de apartamentos pequenos, 36, 42 metros quadrados e tal, né? Então, praticamente, assim, o meu tem 100 metros quadrados, com 3 quartos, 2 banheiros, né? Hoje em dia se faz a mesma coisa em 56 metros quadrados, praticamente, né? E os 3 quartos, os 2 banheiros, etc. Então, mas há toda uma mudança, né, demográfica, construtiva. Bom, então isso vai afetar a cidade, então a cidade tem que passar por esses ciclos também, né? Mais uma coisa que eu vou colocar aqui, que é a questão de que também as transformações de Porto Alegre
né? Eu acho que elas consolidam agora uma transformação, né, econômica também importante da cidade, né? Que uma cidade que já foi uma cidade industrial, né, com indústrias dentro de Porto Alegre, do município de Porto Alegre, com operariado, né, e tal, e que hoje já não estão mais, e até mesmo, pelo que a gente está vendo, nem na região metropolitana, já estão diminuindo as indústrias na própria região metropolitana, né, não é nem só em Porto Alegre. Porto Alegre já se consolidou essa chamada desindustrialização, e isso realmente afeta ali o quarto distrito, né? Já vem afetando isso desde os anos 80, ali o quarto distrito, né? E agora muito mais, mas agora até a própria região metropolitana está passando, Canoas está passando por isso, né? Por um processo já de desindustrialização também. Então, essa transformação econômica, né, leva também que o próprio poder público, a prefeitura, né, e mesmo as elites econômicas da cidade vão buscar alternativas, né? E a grande alternativa que a gente tem hoje é a construção civil, né? É o mercado imobiliário. Então, a gente está vendo também um fomento a isso, tal, né? Como alternativa de geração de emprego, de investimentos. A gente sempre vê, né? O total de vendas do mercado imobiliário são tantos milhões, tantos bilhões e não sei o que mais. Construiu tanto, está tanto aprovado e assim por diante. Então, tudo isso, né, vai repercutindo na cidade, tá? Mas aí já falei aqui 10 minutos, 12 minutos, e a minha provocação é quase que final, mas não é final, não sei se vai ser, né, dos 20 minutos que eu ia falar, era justamente essa questão, né, vocês, arquitetos, né, que estão aí nesse processo de discussão, a gente tem uma visão, né, e nós também da geografia, de um modo geral, né, a gente tem uma visão muito, claro que é importante, né, essa leitura, e não teria como ser como, mas a gente tem uma visão muito centrada também nessas grandes transformações, no que a gente está vendo das áreas centrais, dos espaços centrais, né, dos espaços mais formais, né, da nossa cidade, da nossa metrópole. A Helenisa já colocou algumas questões aqui importantes que eu vou seguir aqui na linha que ela colocou, né? E o meu orientador de doutorado, que ele está vivo ainda, né? Mas agora ele está aposentado e tal, né? Está produzindo pouco. Mas ele era muito provocativo no que ele gostava de escrever, né? E em 94, eu anotei aqui e tal, para dizer para vocês, ele escreveu um artigo que depois até posso passar para vocês aí, não estou com ele disponível agora aqui no digital nesse momento, mas que chamava assim, A Geografia e as Periferias Urbanas, Reflexões para Arquitetos. E no qual é o Horácio Capel, né, lá de Barcelona. Então ele escreveu esse livro, um artigo assim, A Geografia e as Periferias Urbanas, Reflexões para Arquitetos, e no qual ele queria fazer uma crítica, né, lá na Espanha, lá com relação ao que os arquitetos estavam abordando nas periferias urbanas. E ele dizia assim, né, que os arquitetos davam muita ênfase, né, para o design, né, e relegavam o social. Essa era a crítica que ele fazia. Eu convivo muito com arquitetos, né? Tenho grandes amigos e grandes companheiros de trabalho, como a Helenisa, a Carla, que está aí também. Então, não tem problema nenhum com os arquitetos. E eu acho que essa visão até já está superada nessa época que ele escreveu, né? E talvez ele estava pensando lá nos amigos arquitetos dele, catalães, lá, né? E assim por diante, né? Então, a minha provocação, né, final aí, né, que não era em cima dessa questão, né, da gente estar pensando muito, e especialmente, não sei se o pessoal está nos assistindo, né, ou que vai nos assistir, que a gente está pensando muito também nessas grandes obras que impactam, né, a metrópole e são relevantes, e claro que a gente tem que estudar também o capital, né, os movimentos que ele está fazendo para entender também como que repercute, né, no social, né, na grande maioria da população. Mas eu diria assim que seria o interessante também da gente tentar, né, olhar mais, né, discutir mais as nossas periferias. A Elisa falou isso, né, que Porto Alegre, quer dizer, é uma cidade bastante desigual, né? Com uma periferia urbana muito extensa, né? Com uma periferia urbana que também está passando por uma série de problemas, uma série de privações, né? A vida muito dura. Nós tivemos aí o fórum do Observatório, né?
e a gente viu essa realidade, né? Foi colocada a própria Carla na sua fala também, foi muito impactante e apontou essas questões. Então, acho que a gente tem que observar também, né, isso. E aí, eu vou fazer a provocação agora com o meu orientador, que talvez, especialmente para arquitetos, né, talvez levar realmente, né, ele dizia assim que os arquitetos davam ênfase demasiada no design, mas também talvez levar soluções arquitetônicas e urbanísticas, né, para todas essas áreas aí que estão sofrendo todas essas questões, essas privações, né? Eu não sei se eu posso compartilhar alguma coisa aqui, Eugênia. Pode, só vamos ver se está habilitado. Não estou aqui como habilitado aqui. Espera aí que ele já vamos te habilitar, espera aí. Pronto, espera. Está habilitado. Tá, você é um apresentador, vamos ver se eu consigo aqui. Calma. Vamos ver o que abre aqui, tá? A minha internet está lenta, ele está aberto aqui, mas... Abri um PowerPoint, mas não o que eu queria. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se janela, vai na janela. Tá vindo, eu acho. Veio. Tá. Veio aí para vocês? Veio. Tá, então, é só para mostrar, né? Aqui, Porto Alegre, né? E aí tem duas questões, eu acho que a gente já comentou aqui, né? A primeira questão é a questão do quilômetro dos Alpes, né? Que está passando por essa, né? Que se situa mais ou menos por aqui, eu acho que o quilômetro dos Alpes, né? Está passando por essa questão hoje, né? De invasão, né, do território, das terras, né, e numa área muito cobiçada, né, em termos do mercado imobiliário, mas também, né, de outras posições aí, né, infelizmente presentes na sociedade, posições do crime organizado, vamos dizer assim, armadas, né, e que estão nessa disputa aí pela terra, acho que é um problema sério, né. A Carla já trabalhou o Morro Santa Teresa também, né. Travou. Puxa. Daqui a pouquinho. Ele deu uma caidinha antes também, ele até me escreveu. Foi ele ou foi nosso? Foi ele, né? Foi ele, acho que foi ele. A gravação tá rolando. Acho que só vamos parar ali a gravação. Mais. Mas daí você para, o que acontece? Tá Voltando. Voltei? Voltou. Só põe em tela maior para nós aí, por favor, Paulo. Se ele desligar a câmera, fica melhor também a internet dele. Enquanto ele está apresentando. Tenta desligar a tua câmera, Paulo, para ver se fica mais fácil com a rede. Desliguei a câmera. Isso. Tá. Então, eu estava comentando do quilômetro dos Alpes, que é uma questão. Uma questão que aconteceu agora, recente, né, naquele dia do temporal, né, daquele... levado pela enxurrada. Tá falhando, Paulo. Oi, voltei? Voltou. Eu estava comentando desse caso que aconteceu no Partenon, desse rapaz que sofreu, que foi levado pela enxurrada, né? Foi aparecer lá no dilúvio, né? No outro dia, né? O corpo dele, né? Então, mostrando ali o quanto aquela área ali, né? De habitações precárias em áreas de risco, né? Junto ali a um córrego, a um arroio, né? Em declividade, né? Que a Helenisa demonstrou aqui. Então, questões de como chocam a nossa periferia. E esta imagem que eu coloquei aí, que ela tá aparecendo a imagem ainda, tá? Tá. Sim. Tá?
Tá meio pequena, põe, se tu botar maior fica melhor. Vou botar em tela cheia ali embaixo, em apresentação. Essa internet é este. Vai, está todo. Voltei, né? Paulo? Peraí, vai voltar. Vai lá. Voltei? Oi. Sim. Estou aqui? Tá. Tá. Então, pela imagem, a imagem está aí também? Tá. Tá. Eu queria dizer isso, então, para finalizar. Se a gente olhar essa imagem, né, nós vamos ver que a cidade de Porto Alegre ela é muito maior do que é a Porto Alegre, né, formal, legal, né, em seus limites administrativos. A gente olhar aqui, né, olhando por essa imagem aqui, a gente vê assim que Alvorada, Viamão, né, especialmente as partes aqui da Vila Isabel, aqui próximo ao campus da URGS, quer dizer, tudo isso, né, tá integrado. A gente olha assim a imagem de Porto Alegre, essa cidade extrapola, né, os limites administrativos de Porto Alegre. E aí nós, né, que pensamos muito nesse urbano e também nesse metropolitano, né, nós vamos ver que a cidade de Porto Alegre vai muito mais além desses limites, então a nossa leitura também tem que contemplar, né, essas áreas que estão em Alvorada, que estão em Viamão, que estão em Canoas, até mesmo em Cachoeirinha, né, que para onde Porto Alegre se espraiou. Há toda uma narrativa de que a população de Porto Alegre não cresce também, né, mas ela cresce, né, para fora dos limites de Porto Alegre, mas são pessoas que estão extremamente ligadas ao cotidiano porto-alegrense, ao centro histórico, aquilo que a Elenilson estava falando, que o centro, né, tem seu viés popular, seu caráter popular, é esse centro para a região metropolitana e essas populações que demandam o centro, né, que é onde está ali o mercado, onde eles podem ter seus meios de vida na economia informal e assim por diante, né? Então, essas reflexões que eu ia trazer, assim, da gente pensar essa Porto Alegre talvez até um pouco mais ampla que essa Porto Alegre, né, oficial, né, município, e como que ela também extrapola seus problemas, né, que talvez esse município não apareçam tantos, porque Porto Alegre, entre aspas, jogou esses problemas para outros municípios do seu entorno. Então era isso que eu tinha para falar para vocês, ó, 20 minutos aqui, quase certinho. Beleza. Não sei, quem gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu sei que talvez para o pessoal mais do início do curso seja um pouco mais difícil, né? Tantas coisas novas a pensar, né? Também pergunto se a Carla gostaria de fazer alguma complementação. Eu acho que seria legal. Foi citada, né? Direito de resposta aí para cá. Sim. Eu vou até acender uma luzinha, porque daí a gente enxerga a Carla também. Nossa, até agora vou ter que falar, então. Coisas, né, gente? São muitas coisas, mas o que a fala da Elenilson e do Paulo nos mostraram é que existe uma cidade que está sendo pensada desde sempre para determinadas populações, né? E que tem uma grande maioria delas que não estão incluídas nisso, né? Além disso, existem outros problemas que apareceram na fala do Paulo no final, tem a ver com a questão climática, né? Então, quando aquela pessoa, né? Aquele homem sai lá da correnteza da água e cai aqui no dilúvio, né? Por que aquelas pessoas estão morando lá, né? Os lugares que sobraram para elas, né? O centro, né? É o centro, 4 distritos, né? Tem populações de baixa renda morando ali, trabalhando ali, e está sendo proposta uma cidade para elas que não é para elas, né? Então, acho que a questão das milícias, né, até agora, a cidade está discutindo o plano diretor, o Flávio está no processo de discussão do plano diretor, e eles estão levando
Eu questiono esse método participativo deles, mas eles estão levando os diagnósticos para os bairros, né? E essa semana ia ser na Mário Quintana, que é uma região da periferia de Porto Alegre, e uma das conselheiras, né, popular, uma das conselheiras que foi o diretor dessa região, avisou, olha, não vai poder ser aqui porque tem terra de tráfico. Não asseguramos a segurança de ninguém que vai estar aqui. Então, assim, a gente também tem que lidar com o crime organizado, com as milícias, além de todas as questões sociais e políticas que foram colocadas, né? Então, e aí um outro ponto também da provocação do Paulo sobre os arquitetos, né? Eu acho bem importante também nós, arquitetos, futuros arquitetos, pensar no nosso papel dentro dessa realidade. Porque, ao mesmo tempo que nós somos instrumento, vistos, né, como instrumento desses projetos, né, o pessoal tem um colega meu que é advogado que ele sempre diz, olha a atividade que os arquitetos estão criando, como se fosse nossa a responsabilidade por esses espigões que vão surgir dos editais do quarto distrito. Até que ponto os arquitetos têm realmente um gerenciamento sobre esses processos? Porque, ao mesmo tempo, nós somos vistos como artigo de luxo para aquela galera que está excluída e que constrói a cidade com as suas próprias mãos sem nós estarmos com eles. Então, a gente está apanhando dos dois lados, que eu quero dizer para vocês, né? E achei bem importante nesse processo de enxergar os arquitetos, como é que a gente se coloca nisso, né? E como é que a gente mostra para essa galera que realmente precisa do nosso conhecimento técnico, do nosso estudo, como é que a gente se aproxima deles e tenta melhorar e tenta fazer uma cidade mais justa, né? Então, porque a gente apoia os dois lados, né? Não é só de um lado, não é só arquiteto tipo de luxo, mas do outro lado também. Eu sempre tenho ressalvas quando falo isso, digo, olha, eu não sei até que ponto os arquitetos têm gerenciamento sobre os projetos propostos, ou até que ponto é o mercado imobiliário e essa loucura chamada financiarização das cidades, capitalismo selvagem, que coloca as regras e os arquitetos submetem. Então, acho que a gente tem que... Na verdade, até a linguagem do edifício vem lá do setor de marketing, que a gente decide, de fato. Em que papel nós estamos assumindo e aceitando frente à sociedade. Tá? Eu acho que vocês estão... Acho que, na verdade, esse é um dos grandes questões do Tager, né? A gente pensar as cidades latino-americanas. Eu acho que foi meio difícil essa conversa, né? Está sendo difícil porque, na verdade, a gente convidou a Helenisa, o Paulo, para trazer aqui problemas, né? Os desafios da cidade de Porto Alegre. E, sem dúvida, se a gente fosse discutir isso, poderia passar a semana inteira só discutindo desafios. Então, a gente chamou eles aqui, sabia que ia ser difícil, mas a ideia, assim, é dar esse pontapé inicial das provocações, né? Porque daí, a partir de agora, depois a gente vai falar, vocês vão pensar um problema específico para falar, tá? Ou para refletir, e a gente depois vai apresentar um pouquinho melhor isso. Mas eu acho que daí a Carla está complementando bem a questão dos desafios, dos diversos desafios de áreas específicas da cidade, né? Da área central, da orla e seus diferentes pedaços da orla com suas diferentes características, né? Até chegar lá na Zona Sul, que entra uma outra discussão também que não está muito forte, também que é uma discussão importante, que é da área de ocupação rarespeita, do rural e do urbano em Porto Alegre, o quanto é importante a gente manter a nossa área rural, ou se ela pode virar um monte de condomínio, né? O que isso representa também do ponto de vista das áreas de preservação do que resta de área verde na zona rural, né? Então, a gente entra numa discussão ambiental, que é, como disse a Carla, que tem esses efeitos relacionados a esse monte de desastres urbanos que a gente tem visto falar, que, de geral, né, nas cidades brasileiras, latino-americanas, como essa tragédia que o Paulo e a Carla citaram, né? Mas também outros, né? O que significa isso que o Paulo falou? Tem um apartamento, hoje a gente compra apartamento era de 100 e compra de 50. A Helenisa me soprou ali, não, tem apartamento de 17. Sim, tem apartamento de 17 com 2 vagas, ou seja, 2 vagas, o carro dele mora em 25. Os carros moram em 25, ele mora em 17, né? Quais são os impactos disso? Isso tem um reflexo na vida urbana, né? Isso é um modo de vida também, né? A gente está fazendo uma conta aqui de quantos kitnets a gente mora cabe dentro do apartamento. Do solo. Cabe 4,5, né? Bom, latifúndio
onde? Eu comprei ele bem baratinho porque não tinha garagem, viu? Não vamos chamar de latifundiário urbano aí agora. Bom, eu acho que isso é uma síntese assim, de um monte das problemáticas contemporâneas que vivem em nossa cidade, né? Eu acho que uma bastante importante, né, que os arquitetos geralmente delegam também, é pensar essas áreas de periferia, né? E que essas áreas de periferias, como disse a Carla, né, são, na verdade, as pessoas que mais sofrem em todos os aspectos, inclusive com as questões climáticas, né? Então, eu não sei, esse é um pouquinho... Eu acabei... Então, eu acho que agradecemos ao Paulo, né, pela disponibilidade, né, e Denise, a Carla também. Acho que vamos fazer um intercâmbio, A Carla vai ficar com a gente. Vamos convidar para tomar um cafezinho. Paulo, lamentável. Tenho certeza que tu vai comer doces mais gostosos aí em Pelotas do que aqui, né? Se não, te convidaríamos para um cafezinho também. Tá bom, tá bom. Muito gosto. Vamos fazer uma palma de agradecimento. Muito obrigada, Paulo. De nada, à disposição. Depois, se tiver um outro talher no meio da semana, eu vou aí para eu dar um cumprimento pessoal. Cumprimento a galera aí. Uhum. A Carla vai estar com a gente toda semana aí para discutir esse tema. A Helenita, de repente, a gente convoca de novo, tá? Muito obrigada, Paulo, por aceitar esse convite meio estranho, fazer meio... Mas deu certo, né? Deu certo, tranquilo. Obrigada. Tá bom, um abraço. Abraço. Tchau. Esse é o meu. Então,